E vamos para o nosso último e terceiro recurso, que é o recurso da ferramenta Mesh Tool, quer dizer, malha de gradiente, né? Essa ferramenta fica aqui embaixo da ferramenta de perspectiva, tá? E para utilizar ela, vamos primeiro abrir o painel de camadas, vamos abrir aqui Window Layers, e vamos deixar aberto aqui, que a gente vai utilizar. Beleza, pode ser agora se quiser, Álvaro. Ou se quiser no final da nossa aula, como você achar melhor. Pode perguntar. Ok. Então vamos lá. Esse recurso, pessoal, ele digamos que também é um recurso bem interessante que simula uma espécie de 3D dentro do mundo bidimensional do Illustrator. Mas basicamente é pura aparência, onde a gente vai modelar objetos via gradientes, né? Então, é um recurso bem interessante que o pessoal que trabalha com ilustração digital utiliza bastante, sobretudo para fazer retratos, né? Todo tipo de objetos volumétricos dá para fazer com essa malha. Então, vamos lá. Para entender primeiro o recurso, né? Para entender a filosofia da ferramenta, vamos de novo criar o nosso quadradinho básico. Né? Ok? Tá todo mundo aí? O nosso quadrado básico de sempre. Beleza. Então, com esse quadrado... Não, não é difícil, não. Então, vamos lá. Vocês vão se divertir bastante com essa ferramenta aqui. Então, selecionei meu objeto e vamos escolher aqui a nossa ferramenta Mesh Tool. Observe que quando a gente seleciona essa ferramenta e coloca o cursor em cima do objeto, né, aparece no cursor como se fosse um quadradinho, uma espécie de grid e um símbolo de mais embaixo. Significa que agora eu posso ir dando cliques no meu objeto e eu vou criar vários pontos, vou criar uma malha, por isso que o nome da ferramenta é malha, Mesh Tool. Então, ele cria uma malha dentro desse objeto. Observe que em aramado ele fica, né, dessa maneira, né, como se fosse realmente um esqueleto desse quadrado. E agora com a ferramenta de seleção direta, né, setinha branca, letra A, eu posso selecionar, observe em cada ponto, ele é como se fossem pontos ancorados, né, vértices da minha malha, e para cada um ponto desse eu posso atribuir uma cor. Vamos abrir aqui o nosso painel de amostras para facilitar o nosso trabalho, certo? Então, para cada ponto desse, eu posso atribuir uma cor específica. E vocês vão ver que o Illustrator vai se encarregar de fazer a mistura dessas cores de uma maneira bem sutil, né? De uma maneira bem suave, né? Então, é só ir selecionando os pontos e para cada ponto uma cor, beleza? Vamos fazer isso para completar esse nosso objeto. Não vou fazer muitas cores, vou fazer algumas só para melhorar o entendimento, né? Então, cada ponto desse equivale a uma cor específica que eu posso manipular. É claro que a gente está utilizando aqui o painel de amostras, mas eu posso utilizar o painel de cores, né? Para ter mais opções de cores, variar as tonalidades. Mas para facilitar aqui o entendimento, acho que dá tranquilamente com isso. E quando você clica fora, observem que a mistura, a mesclagem dessas tonalidades, ela é feita de uma maneira bem suave, o que faz com que os volumes, né, que vão ser simulados para os objetos bidimensionais, aparentemente tenham a impressão de ser um objeto 3D, né, ou um objeto volumétrico, correto? Esse é o princípio básico dessa ferramenta, né? Outra coisa importante que tem é que com a mesma ferramenta de seleção eu posso
modificar o posicionamento dos pontos e ir acompanhando, né, a modelagem desses pontos para que, então, a mesclagem das cores realmente, aparentemente, sejam volumétricas. Então, se eu consigo ir criando curvas, né, essas tonalidades, elas vão acompanhar aquela modelagem, né, e, consequentemente, eu vou ter a sensação, né, de volume para o meu objeto. Lembrando que, enquanto mais complexa seja a malha, mais nível de detalhe você vai ter e mais sensação de volume você vai conseguir, né? É claro que eu estou fazendo aqui uma malha simples, só para mostrar a filosofia da ferramenta. Mas enquanto mais complexa seja essa malha, mais pontos eu acrescente dentro da estrutura da malha, mais possibilidades eu tenho de que o volume seja o mais realístico possível, certo? Então, observem aqui que eu estou só dando uma modelagem, né? Estou curvando um pouco esse objeto. Quando eu clico fora, eu tenho essa sensação de que as formas estão entrando e estão saindo. Eu estou dando a sensação de côncavo e convexo numa imagem que é puramente bidimensional. Correto? Tudo bem até aí? Beleza. Então, vamos ver isso na vida real, na prática, né? Como é que a gente utiliza, né? É claro que vocês podem criar objetos do zero e ir criando, fazer objetos exclusivos, né? Fazer coisas bem originais, sem partir de uma referência. Hoje vamos utilizar imagem de referência para vocês verem como é que essa ferramenta tem possibilidades, né? Então vamos apagar isso aqui e vamos importar, fechar isso aqui, e vamos importar uma daquelas imagens que a gente tem lá, que vocês baixaram. Vamos pegar essa banana aqui, que é um objeto bem simples, uma foto bem simples, e vou deixar aqui minha, na minha página, né? E vou trazer o painel de camadas para cá para todo mundo acompanhar. Ok? Tá todo mundo aí? Beleza. Ok. Então, é o seguinte, por que camadas, pessoal? Porque a gente vai utilizar para cada área, tá vendo? Cada área de luz e sombra do meu objeto, a gente vai reproduzir essa banana com a malha para simular um 3D. Vocês vão ver que fica perfeito, né? Então, qual é o lance? Sempre que vocês utilizem esse recurso da malha, eu recomendo utilizar várias camadas. Por quê? Porque para cada área de luz e sombra, a gente vai criar uma malha específica. Então, essa malha específica, é sempre bom ter cada uma delas separada em uma camada, né, individual para cada uma delas, o que facilita a manipulação e facilita a criação do seu objeto. Porque, às vezes, você pode ter até 50, 60 malhas dentro de um objeto. Se você deixar tudo na mesma camada, tem grande chance de você se perder. Então, aqui com o painel de camadas, a gente vai ter um controle total e muito mais fiável, né, do resultado final. Então, para isso, eu vou colocar a minha imagem na camada 1, que é a que vem por padrão, né? Eu posso até renomear ela, vou colocar aqui foto, dá um clique duplo na camada, vou renomear ela e vou bloquear ela aqui do lado, né, ao lado do olho. Vocês podem habilitar aqui o cadeado para quê? Para o objeto não se movimentar durante o processo. Então, vou deixar ela bloqueada, é claro, visível. Observem que eu coloco o cursor em cima e aparece um lápis com um símbolo de proibição. Significa que eu não consigo mexer, eu não posso trabalhar nessa camada, por quê? Porque ela está bloqueada, correto? Então, agora vamos ir criando acima dela, vamos ir acrescentando camadas para cada uma das malhas que a gente vai criar, certo? Tudo bem até aí? Beleza. Então, nessa primeira camada aqui,
que a gente acrescentou, vamos criar a nossa primeira malha. Vamos fazer essa parte frontal aqui, que é a parte maior. Então, essa parte aqui da banana vai ser uma malha. Depois vamos fazer uma pequena malha para essa terminação. Vamos fazer outra para essa parte iluminada e duas, né, para o caule aqui. Vamos fazer uma para essa e uma para essa parte mais da ponta aqui. Beleza? Então, vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco malhas para elaborar esse objeto. A gente poderia fazer também mais uma para a sombra, se quiser. Mas isso a gente pode deixar para o final. Vamos fazer, então, a malha frontal. Eu recomendo sempre, pessoal, começar as malhas a partir de retângulos. É claro que muita gente trabalha, por exemplo, faz o quê? Pega a caneta e começa a desenhar com a caneta isso aqui. O que acontece? Para cada ponto que você desenha com a caneta, já é um ponto que a malha vai reconhecer como ponto de partida da estrutura. E a partir desse ponto, ele começa a criar relações de malhas do jeito que achar melhor. Né? O Illustrator, se eu fizer isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Vamos supor, eu faço uma malha aqui. Eu posso fazer uma malha, um objeto aqui assim. Eu vou fazer bem rapidamente, só para entender o que está acontecendo aqui. Né? Se eu faço assim, para cada ponto desse que eu criei, quando eu criar a malha aqui, ó, ele vai criar as relações internas automaticamente. E muitas vezes ele não vai criar, não vai acompanhar a modelagem do jeito que eu quero. Por isso que eu não recomendo fazer com a caneta, né? Porque essa criação dos pontos internos da malha vai ser criada aleatoriamente, matematicamente pelo Illustrator. E eu quero ter um controle melhor de como vai se construir essa malha. Para isso, eu recomendo sempre criar a partir de um retângulo. Então, como é que faz? Com a ferramenta de conta-gota, eu vou clicar aqui para escolher uma cor, digamos, padrão dessa área aqui, né? A cor, digamos, que prevalece nesse objeto aqui. Eu já vou criar aqui um retângulo, né? Mais ou menos chegando até aqui, nessa posição. Um detalhe também interessante que tem a utilização do painel de camadas é que vocês conseguem, com a tecla Ctrl, clicando aqui no olho da camada, eu consigo visualizar o objeto, é decir, eu consigo transparentar o objeto e ver a imagem de referência que está por trás, o que facilita a manipulação do objeto frontal, né? Então, observem que o olho que está aqui na frente da minha camada, ele ficou sem a pupila, significa que ele deixou só a borda e tirou o preenchimento. Com Ctrl, clique, eu consigo habilitar e desabilitar a visualização do preenchimento. Tá todo mundo acompanhando aí? Beleza. Então, qual é o macete? A primeira coisa é posicionar os 4 pontos. O seu fica sem linha. Tem que pressiona a tecla Ctrl e depois clica no olho da camada. Ok? Porque se você clica sem pressionar a tecla Ctrl, você está ocultando a camada. Ok? Então, tem que pressionar a tecla Ctrl primeiro e depois clicar. Então, o que a gente vai fazer? Vamos posicionar primeiro os 4 pontos principais, estrategicamente. Né? Eu vou até desabilitar aqui o Snap para eu conseguir trabalhar mais facilmente. Eu vou posicionar ele aqui, mais ou menos nos pontos estratégicos, né, do objeto. Vou deixar ele aqui. Vou deixar ele aqui. E aí sim, eu vou manipular agora com a ferramenta. Né? Eu vou deixar aqui já, mais ou menos, ir acompanhando o desenho. Né? Não se preocupem agora com que fique perfeito o perfil. Vamos entender primeiro o funcionamento da ferramenta e depois vocês entram nessa parte mais do detalhe. Vamos entender primeiro como é que funciona, né, o princípio básico da ferramenta e depois a gente parte para, né, os detalhes de acabamento. Então, eu vou deixar, observem que eu já fiz aqui
eu já construí mais ou menos o perfil dessa parte frontal, ok? E vou deixar aqui, basicamente, tudo bem até aí? Beleza? Então, aqui agora sim, eu vou começar a construir a minha malha interna. Seleciono a ferramenta Mesh Tool e vou clicando nas arestas. Observem como ele já, quando eu crio o primeiro ponto, ele já faz a curvatura certa do jeito que eu quero, né? Então, eu vou colocar algumas só, para não complicar muito, né? Observem que eu já consigo acompanhar até o volume da, do meu objeto, e aí é só ir manipulando agora o comportamento deles, né? Vou deixar mais ou menos assim. Então, para cada ponto, eu vou manipular o volume, né? A curvatura do meu objeto. Por quê? Porque quando eu aplique as cores, essas cores vão acompanhar essa movimentação, essa modelagem. Então, enquanto melhor eu acompanhe o claro escuro né, do meu objeto, mais realista vai ficar o efeito do volume, certo? Então, então o que a gente vai fazer agora? Vamos já ir preenchendo os pontos, né? Lembrem que quanto mais complexa seja a malha, mais trabalho vai dar, mas também mais realista vai ficar o nosso desenho. Então, como que a gente faz agora? Vou dar um zoom aqui para todo mundo acompanhar o procedimento, né? Vou deixar esse ponto mais para cá. Aqui eu vou fazer uns ajustes rapidamente, né? Correto? Aí vocês já podem perfilar isso aqui melhor e deixar só rapidamente ajustado aqui ao perfil do objeto. Pronto. Tudo bem? Tá todo mundo acompanhando aí? Beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai selecionar. Agora vem a parte de paciência, né? Isso aqui é bom para quem está muito estressado, para quem precisa se acalmar. Esse aqui é um trabalho maravilhoso de paciência chinesa, né? Por quê? Porque para cada ponto desse aqui, a gente vai atribuir a cor mais próxima, né, que estiver ao lado desse ponto. Então, seleciono o conta-gotas com a letra I e clico no ponto mais próximo a esse ponto aí para preencher já a minha malha com essa cor. Então, letra A, seleciono o ponto, letra I, conta-gotas. Letra A, seleciono o ponto, letra I, seleciono a cor. Letra A, o ponto, letra I, a cor. Ok? Então, vamos fazendo isso com todos os pontos, sempre clicando na área da cor mais próxima àquele ponto que você criou na sua malha, correto? Então, é só ir clicando aqui. Letra A, seleciona o ponto com a ferramenta de seleção direta. Letra I, habilita o conta-gotas para preencher. Então, eu já preenchi todos os meus aqui. Se eu quiser dar um preview para ver como é que está ficando, pressiono Ctrl e clico no olho. Ó, vou me afastar um pouquinho. Observem como está ficando
o meu objeto, né? Se eu quiser melhorar o volume, é só complicar um pouquinho mais a malha. Seleciono a ferramenta de Mesh Tool e vou clicar agora, vou criar um elemento central aqui para fazer. Deixa eu fazer por aqui. Aqui, ó. Vou clicar aqui, vou clicar aqui e vou clicar aqui. Observem que agora eu tenho que preencher esses novos pontos que foram criados, né? Então, vou dar um zoom aqui. Vou tentar melhorar a movimentação do volume aqui, da malha, para tentar acompanhar melhor. Certo? Se bem que já pegou do jeito que eu queria, então eu só ir clicando agora e preenchendo esses novos pontos aqui. Né? Deixar assim para visualizar melhor para vocês. Lembrem que vou habilitar aqui o preview para ver melhor o que está acontecendo aqui, né? É sempre bom ir na mesma sequência para vocês não se perderem, né? Então eu vou de direita para esquerda, de cima para baixo. É meu método, mas cada um vai utilizando como achar mais prático, certo? Tudo bem? Então vou habilitar de novo o preview para ver como que está indo. Ó, tá perfeito. Observem que se eu pego isso aqui e desloco ele para cá, dá para ver como é que está ficando aqui, ó. Certo? Então, observem que já tem a iluminação dessa parte aqui para dar o volume, essa parte central e essa parte aqui também, né? Eu poderia também intensificar essas tonalidades. Eu já tenho a tonalidade que eu quero aqui, eu posso, via painel de cores, né? Eu posso selecionar aquele ponto, né? Se eu quiser intensificar mais para o verde, eu posso vir aqui e fazer essa, né? Para dar um realismo maior. Isso aí já são, ó, só coisa sutil. Se eu quiser dar mais uma intensificada nesse brilho, aí eu aumento aqui para, né? Vou fazer isso aqui também, para dar uma intensificada no brilho e reforçar a sensação de volume, né? Vou fazer isso aqui. Depois que vocês têm a malha pronta, aí fica mais fácil, né? Então, observem que eu só dei algumas, né? Talvez intensifiquei muito aqui, né? Diminui um pouquinho. E aqui também. Né? Observem que fica bem realista, né? O volume do objeto. É claro que ele sempre vai dar essa sensação de plástico, mas se você quiser, por exemplo, um objeto que é mais complexo, tem muito detalhe e textura, você pode depois pintar com um pincel por cima, você cria uma malha, como se fosse a face geral, né, daquele objeto, e se tiver alguns detalhes mínimos, aí você pode utilizar pincel, lápis, para fazer os detalhes na frente daquela malha, correto? A gente está fazendo um objeto bem simples, né? Tem malucos, se vocês entram no YouTube, que fazem retratos, passam um ano inteiro fazendo uma malha dessa. Eu, nem louco, vou fazer um negócio desse, né? Até porque não tenho nem interesse, nem tempo para fazer isso. Mas depois... então, vamos lá, que temos mais meia hora para terminar isso aqui. Né? O que a gente faz?
Deixa essa malha aqui e vamos bloquear a camada. Observem que ele já está aqui bloqueado. Agora vamos fazer a malha dessa parte superior. Vou acrescentar mais uma camada aqui. Acrescentei mais uma camada. Certo? E nessa próxima camada eu vou fazer essa outra malha aqui. Do mesmo princípio, vou pegar o conta-gotas, vou escolher a cor predominante dessa área aqui, vou criar um retângulo, certo? E vou fazer com que os 4 pontos principais acompanhem o desenho, né? Então, vou fazer isso aqui. Se vocês habilitam o Snap, quer dizer, as linhas guias inteligentes, vocês podem fazer né, casar cada ponto da camada anterior, né, para que fique exatamente aqui. E depois não importa que ultrapasse os limites de uma para outra. Como você vai ter as camadas uma em cima da outra, né, o limite sempre vai ficar perfeito. Né? Então, vou fazer com que esse ponto coincida com os outros. Vou habilitar aqui o preview para facilitar. E vou colocar esse outro ponto aqui. Vou vir para cá. Então, esse ponto eu vou fazer ele coincidir aqui com esse que é da camada anterior. E esse vai, então, aqui no início desse aqui. Correto? Agora é só mudar as arestas, né? Vou trazer esse ponto para cá. Ó, eu vou ultrapassar o limite da anterior, porque como ela está por trás, eu posso colocar por trás, né? Não tem problema, isso aqui vai ficar oculto. Então, isso aqui não é problema que ultrapasse o limite dessa área aqui, né? Correto? Então, vou acompanhar essa outra curva aqui. Posso fazer assim. Se eu quiser, acrescento mais um ponto aqui. Vou deixar aqui. E aí depois, com a própria malha, já vou criar um ponto aqui e um ponto aqui, né? E esse ponto eu vou colocar aqui para fazer esse desenho, certo? E aí só ajustar. Beleza, pessoal? Tá todo mundo acompanhando aí? Tá todo mundo em silêncio, concentrado nos cliques, né? Concentrados nos cliques da malha. Isso é bom para essa quarentena, é uma maravilha. Você passa o dia inteiro com uma malha dessa, você sai novo. É outra pessoa. Então agora é só ir acrescentando mais pontos. Isso aí, Álvaro. Tem que rir para não chorar. E vamos acrescentando aqui os pontos da nossa malha. Não vou criar muitos, porque vocês veem que essa área aqui ela é mais iluminada e tem menos volume. Né? Não tem muita coisa. Só vou criar mais uma aqui bem assim no meio. Eu quero que seja assim, ó. Tá vendo? Tem mais uma aqui. Né? Agora é só posicionar de novo esses pontos. Posicionar melhor eles aqui para acompanhar o volume. E depois é só aplicar as cores. É claro que eu vou modelar isso agora, mas por enquanto só estou. Né? Agora, primeiro façam a modelagem, né, dos pontos.
E depois é só aplicar as cores, né? Então vamos lá. Eu só seleciono aqui cada ponto, vou de fora, de cima para baixo, de esquerda para direita. Letra I para escolher o ponto, a cor, né? E ninguém fala porque está todo mundo concentrado nessa maravilha. Depois procurem na internet, eu até posso mostrar aqui depois. Eu deixei uns tutoriais bem legais aí para vocês, simples para compreender melhor a filosofia da ferramenta, tá? Mas tem muita coisa sobre isso na YouTube. Pronto, eu vou finalizar aqui. Eu só vou acompanhar um pouquinho melhor esse desenho aqui. Professor, Sim, quando eu estou fazendo as formas diferentes, sim. se eu estiver fazendo com essas formas e depois criando a malha, e eu quiser uma transição entre as áreas que seja suave, porque desse jeito a transição entre as áreas fica bastante dura, né? Sim, aí o que você tem que fazer é aí você tenta caçar cada ponto, né, na fronteira de cada malha, tenta que os pontos, né, é mais ou menos o que eu estou tentando fazer. Se você coloca em aramado, ó, tenta que os pontos de uma malha coincidam, ó, eu posso exatamente utilizar o snap aqui, tá vendo? E tentar caçar cada ponto da malha, da divisória de uma malha para outra. E para esse ponto, utilizar praticamente a mesma cor. Aí você vai ter uma transição muito mais suave, né? Você pode criar mais pontos também, né? Mas não A tem mais nenhum tipo de feather que dê pra você fazer em volta da forma, é, não? não, não, É. você poderia complicar um pouquinho mais a malha, né? Uhum. Por exemplo, eu estou aqui, ó, e claro que a minha aqui ficou mais dura, né? Aqui em cima. O que eu posso fazer? Eu posso pegar a malha, eu vou colocar essa aqui por trás, porque realmente, ó, a que tem que vir na frente é a outra, né? Então, vou deixar essa por trás. E na anterior que eu fiz, eu vou pegar nesses pontos aqui, de novo, né? E vou tentar Uhum. colocar a cor que está do lado. Tá vendo? Como ela já a transição fica legal? Olha, eu vou colocar a cor mais próxima e aí não vai ter um corte duro da Uhum. transição. Ó, aqui vai ficar perfeito. Ó. Agora eu estou pegando a cor da outra camada, né? Olha como já faz. Agora, quando eu me afasto, que você vai ver que fica perfeito. Ó. Agora eu vou pegar essa cor aí e pronto. Pronto. Se eu me afastar, olha a transição agora. É. Perfeito. Até dá um brilho específico, ó. Eu vou pegar as duas e vou
Vou subir aqui, ó. Olha o nível de detalhe que ficou, né? Então, basicamente, depois que você já fez as duas, aí você volta e na transição, nos pontos que dividem uma malha para outra, você tenta caçar a mesma tonalidade. E ele vai fazer essa transição bem suave. Correto? Correto. Então, vamos fechar esse negócio aqui. Vamos fazer as outras 3 malhas que estão faltando. Eu já vou bloquear esses aqui. Vou fazer mais uma, criar mais uma camada aqui. E vou fazer, então, essa parte aqui, que dá o acabamento, né, no final. Então, crio mais um retângulo. Dessa vez eu vou fazer ele aqui assim, com essa cor aqui, né? Habilito o aramado da minha camada e vou tentar caçar os pontos com esse ponto aqui, esse aqui, esse com o da camada anterior e esse aqui. Vou dar mais um zoom para trabalhar mais fácil. E agora é só manipular, né? Isso aqui eu vou deixar por trás para depois, não tem problema. E aqui eu posso dar uma curvatura, fazer isso aqui, né? Vou colocar esse ponto mais para cá. E agora é só criar a malha aqui, né? Vou criar poucos pontos, que esse é mais simples, né? E aí vou modelar um pouquinho melhor isso aqui, para dar essa, coisa, essa aparência meio rústica, né? Dessa parte final aqui. E agora é só ir pegando os pontos e colocando as cores mais próximas, né? E vou modelar melhor isso aqui para deixar melhor ajustado, né? Acompanhar melhor o volume do objeto. Certo? Vamos ver como é que ficou, né? Tá vendo? Já resolvi essa parte aqui. Eu poderia melhorar isso aqui nessa malha aqui, que essa parte ficou meio... Isso já é coisa de detalhe, né? Então, já temos essas... Faltariam só essas duas daqui, né? Então, vou criar mais uma camada. Tá? Para fazer essa parte aqui. Então, clico na cor predominante, crio o meu retângulo, né? E acompanho, então, os pontos
nos pontos mais estratégicos, né, estratégicos aqui para deixar aqui nessa parte aqui. Feito isso, é só criar a malha. E modelar o meu objeto. Né? Então, criem primeiro a malha retangular e depois, então, modifiquem o posicionamento dos pontos. É muito mais fácil para você conseguir que o volume, né, Então, esse ponto eu vou deixar aqui. Observem que eu vou precisar de mais um elemento para fazer essa parte aqui. Né? Eu posso usar isso aqui para modelar essa parte aqui. Né? E aí eu vou acompanhando, então, os pontos do meu objeto de uma maneira mais fácil. Né? E ele já vai entrar com o volume certinho. Quando ninguém fala é porque a barriga está cheia ou realmente está todo mundo muito ocupado, né? Então, Tá dando para entender tudo. beleza. Assim que eu gosto. Então, isso aqui vai ficar legal. Vou deixar esses pontos bem... Oi? Claro que eu estou fazendo malhas bem simples, né, pessoal? Enquanto mais complicada seja, mais nível de detalhe e de realismo vocês vão ter. Né? A gente está fazendo uma malha rápida aqui, porque não temos o dia todo para isso. Né? Mas, basicamente, eu acho que já dá para... Agora é só preencher aqui os pontos. Né? Então, vou pegar esse ponto aqui. Já estamos terminando. E o bom é que, aos poucos, você vai vendo, né? Vocês vão tendo a sensação das cores, do volume, e vocês podem ir manipulando essas tonalidades até que fique realmente perfeito, né? Mas se vocês vão selecionando realmente aquela cor mais próxima, não tem problema, vai ficar perfeito. Pronto, já terminei essa malha aqui, vou ver como é que ficou. Perfeito, né? E claro que eu preciso colocar ela por trás da outra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui por trás desse aqui, né? Para ela ficar aqui. E aí é só mexer no volume aqui. Pegar essa cor aqui mais próxima para a transição seja feita com mais suavidade, né? Que foi o que o Roberto perguntou, né? Então, observem que já agora sim tem uma transição muito mais suave, né, do corpo do objeto para essa outra máquina. E por último, vou fazer mais uma camada, vou bloquear essa aqui,
E vou criar mais uma camada aqui em cima para fechar essa última parte aqui, né, que é bem simples, né? Então, criamos o nosso último objeto com a cor predominante, retângulo, né? Habilitamos o aramado, Ctrl clique em cima do olho da camada, e agora vou posicionar ela aqui nos pontos mais estratégicos. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, colocar esse aqui e esse aqui, né? Aqui é só criar a nossa malha. Criar vários pontos aqui assim. Tá bom. Agora vou modelar. Tentando acompanhar o volume da foto, né? Deixar essa aqui, esse ponto eu vou colocar sempre escolha os pontos mais estratégicos de luz e sombra, né? Porque isso que facilita, né? Tentem posicionar cada ponto nos lugares que realmente tem mais sensação de contraste, né? Que isso vai facilitar o volume do objeto, né? Ou a sensação de volume, né? Basicamente. Certo? E agora é só aplicar aqui as cores para a gente fechar, né, o nosso trabalho. Aí eu vou deixar esses últimos 10 minutinhos para a gente bater um papo aqui, esclarecimento de dúvidas, né? Mas como todo mundo está calado, é porque realmente a galera está trabalhando, né? Isso aí, concentração. Nesses tempos, né? É bom a gente focar em alguma coisa. Vai ser, realmente, eu vou pedir, assim, vai ser um trabalho maravilhoso. Tá todo mundo preocupado com o trabalho, né? Ó, então, o que eu vou fazer? Eu vou desabilitar, vou desbloquear as camadas, menos cada foto, vou selecionar todo o meu objeto e vou agrupar ele aqui, trazer para cá. Vou desbloquear a foto e vou trazer para cá. Aí o resultado final, né? Eu só esqueci de melhorar essa parte aqui.
Eu só esqueci de que essa parte aqui, vou deixar aqui para melhorar essa parte aqui. Eu preciso descer com isso aqui. E pronto, vou ocultar aqui a foto. E esse aqui é o resultado final. Beleza? Eu falei no início que isso aqui é um teste de paciência. Basicamente, vocês veem que a ferramenta é uma coisa simples, só requer paciência e tempo, né? Perguntas, pessoal? Temos aí 7 minutos para esclarecimento de dúvidas. A sombra? Vamos fazer a sombra? Então vamos fazer a sombra, né? Já que a Mariana pediu. Professor, Oi. só enquanto o senhor vai fazendo a sombra aí, mostrando nosso mísero mínimo conhecimento, Oi. eu lembro que foi na aula de PI2, o senhor estava abrindo os trabalhos e teve uma hora Sim. que eu já tinha enviado o meu, aí o senhor falou que não estava, aí parece que o senhor deu um refresh, uma coisa assim, e ele apareceu. Só que eu não enviei na hora, eu já tinha enviado há vários dias. Aí, e com isso eu confesso que... Você está falando do EPI Hã? 2? PI Isso. 2? Isso. Não, agora porque minha dúvida é com relação ao Blackboard. Sim. Aí, depois que eu vi isso, eu confesso pro senhor que me bateu um certo desespero pra saber se meus trabalhos estão chegando ao senhor, entendeu? Porque eu tô enviando Olha, eles tudo no prazo certinho, aí eu vi esse trem acontecendo, eu fiquei com medo. Daqui a pouco o trem não tá indo. sim. É o seguinte, a recomendação é que vocês, para o Blackboard, utilizem o Chrome. Por quê? Os outros navegadores têm algumas coisas que dão conflito de script, de programação com o Blackboard. E, sobretudo, para envio de arquivos, o Chrome é melhor porque na parte inferior esquerda, no canto inferior esquerdo, quando você anexa seu arquivo e você clica em enviar, o Chrome te mostra a porcentagem de anexo, né, até chegar no 100%. Os outros navegadores não têm essa opção. Então, por isso, se você utilizar outro navegador, é claro que ele não vai te retornar com uma mensagem falando que você anexou e seu envio deu certo, né? Sem problema, sem problema. Carolina, pode fazer por aqui, pode fazer pelo fórum, ou pode... Pessoal, quem quiser me mandar consulta, feedback de trabalho que vocês estão fazendo, dos próprios trabalhos da disciplina, pode ser pelo fórum, pode ser pelo e-mail. Eu tentarei responder o mais rápido possível, tá? Mas não fiquem calados, porque se você ficar calado e não perguntar, para mim é como se você já soubesse. Então,
É melhor, eu prefiro que a pessoa pergunte 100 vezes e eu repita o procedimento, que eu sei que o negócio está dando certo. Agora, se os alunos ficam calados, eu não tenho um feedback, um retorno realmente se vocês estão entendendo no PI2. Ah, então eu vou criar um fórum lá. Mas eu acho que tinha um fórum sim, mas eu vou conferir, tá bom? Beleza. Então, para terminarmos aqui, a pedido da Mariana, ela quer que a gente faça essa sombra aqui, né? E o que que eu vou fazer para fazer a sombra, né? Vamos fazer diferente, um pouquinho diferente. Eu vou fazer uma elipse. Aqui eu criei uma nova camada chamada sombra, que já coloquei por trás de todas, né? Eu vou criar uma elipse aqui, né? Já vou colocar, em vez de fazer uma malha, vou fazer com gradiente, né? Vamos fazer com a ferramenta gradiente, que eu acho que dá para fazer aqui, para complementar a nossa malha, né? Então, já vou pegar a cor predominante aqui, vou criar uma malha, um gradiente cilíndrico aqui, e vou selecionar essa cor aqui, e vou selecionar essa outra cor aqui. Ah, dá para fazer com a malha? Dá. Né? Observem que fica muito duro, né? Mas depois aqui com efeitos, a gente pode aplicar um blur, ó, para defocar. Tá vendo? Para defocar essa sombra aqui, ó. E já fica perfeito, ó. Então, posso fazer aqui esse aqui. Eu vou duplicar essa aqui para fazer aquela maior que temos aqui, que está embaixo. Então, vou pegar essa cor aqui. E essa eu vou fazer com essa cor bem clarinha aqui na ponta, quase branco, ó. E aí eu vou colocar por trás da outra que eu fiz. Então, mais um recurso aqui para vocês simularem, né? Essa sombra aqui. Né? Eu posso colocar isso aqui, mostrar o meu objeto para poder ver como é que está ficando aqui. Ó. Então, esse aqui eu posso certo? Eu posso diminuir um pouquinho a opacidade para ele ser, ou utilizar um multiply, né? Então tá pronto aqui. Vou deixar mais aberto. Esse aqui posso manipular mais esse fora de foco. Vou deixar mais fora de foco aqui. Para ele se integrar melhor. Né? Seleciono as duas e vou diminuir um pouquinho aqui. Está pronto aqui o nosso, né? Beleza? Então, mais um recurso aí. A sombra pode ser feita com malha também, não tem problema, mas pode ser, já que é uma coisa mais simples, utilizem o gradiente e vocês veem que fica uma coisa bem real, né?